Este é o podcast Porta Estreita, episódio número 3, o Ministério de Paulo em Corinto. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, que bom ter você aqui. Nós estamos começando um novo trimestre, um novo estudo e juntos vamos aprender um pouquinho mais a respeito da lição da escola sabatina, estudando, vendo ali os detalhes, enfim. Essa é uma lição que promete trazer para nós bastante informação, bastante conteúdo e vamos juntos recapitular o estudo da lição da escola sabatina. E a lição, ela veio falando a respeito de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele esteve cerca de 2000 anos atrás em uma das cidades mais vibrantes, ricas e, para ser sincero, uma das cidades mais complicadas talvez do mundo antigo, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante, ela tinha ali 2 portos, e por ter ali esses portos, era uma cidade que tinha uma grande movimentação, era uma cidade onde tudo praticamente funcionava. E então imagina só o tamanho dessa cidade, a grandeza dessa cidade. E nós vamos ver como que o apóstolo Paulo, ele encarou o desafio de plantar uma igreja em um lugar que era o centro do comércio, mas também era o centro da imoralidade naquela época, Era uma cidade extremamente grande, cheia de problemas, dificuldades, imoralidade. E a lição, então, ela vem trazendo os detalhes para nós de como Paulo, ele lidou com toda essa situação. Mas para nós começarmos, então, a nossa conversa sobre a lição desta semana, eu quero convidar você para juntos orarmos ao nosso bom Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai que habitas nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra, de poder conhecer mais as verdades a respeito do Senhor e principalmente, Senhor Deus, nessa semana, essa lição que falou a respeito do apóstolo Paulo, das dificuldades que ele teve ali na cidade de Corinto. E nós queremos neste momento pedir a iluminação do Teu Santo e Amado Espírito sobre a nossa vida, para que o Senhor nos ajude a compreender, a entender a Tua vontade também para os nossos dias hoje. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Bom, então antes de falarmos da cidade, é importante nós nos lembrarmos de quem era Paulo, Paulo, antes de ser Paulo, era chamado de Saulo, Saulo de Tarso. E Paulo, ele não se via apenas como um pregador itinerante, aquela pessoa que pregava em todos os lugares, que falava a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, mas Paulo, ele tinha uma convicção profunda de que ele era um apóstolo chamado pela vontade de Deus. Então, se você observar nas cartas de Paulo, nos escritos de Paulo, na palavra de Deus, você vai ver sempre ali, ele dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo. Ele enfatizava bastante que ele era um apóstolo de Jesus. E por que ele enfatizava tanto que ele era um apóstolo? Talvez porque muitos pensavam que para ser apóstolo, a pessoa precisava ter caminhado com Jesus, visto Jesus, e Paulo não foi um dos 12, ele não esteve ali com Jesus quando Jesus estava aqui na terra, mas Paulo recebeu um chamado da mesma forma, da mesma maneira que os demais discípulos receberam após, a ressurreição de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele enfatiza que ele era um apóstolo chamado pela vontade de Deus, não era a vontade dele, Ele não estava ali por conta própria, porque ele se intitulou apóstolo de Cristo, não, pelo contrário, ele era apóstolo porque Deus o chamou, Então, nas suas cartas, ele deixa claro que ele foi separado desde o ventre materno para anunciar Cristo aos gentios. Ele sabia do seu chamado, ele sabia daquilo que Jesus havia chamado ele para realizar. E ele vinha de uma experiência interessante, na cidade de Atenas.
A cidade de Atenas, ele esteve ali e ele debateu com filósofos no Areópago, né? Ele utilizou ali argumentos, usou ali todo o seu conhecimento, a sua habilidade, e ele debateu ali com os filósofos da época para falar a respeito de Cristo Jesus. Agora, na cidade de Corinto, foi totalmente diferente, né? Por quê? Porque em Atenas ele dialogou com a intelectualidade. Ele usou todo o seu conhecimento, toda a sua estratégia e em Corinto ele decidiu focar no básico, mas no mais profundo, né? Jesus Cristo e este crucificado. E esse ponto da lição, ele é muito importante, ele é muito interessante, porque às vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas e a gente pensa apenas na questão da intelectualidade, né? Ah, como que eu vou falar de Cristo, como que eu vou abordar, como que eu vou usar as palavras, né? De que forma eu vou conseguir talvez alcançar o coração das pessoas. E a gente se esquece que o mais importante é falarmos de Cristo e este crucificado, né? Então, Paulo, na cidade de Corinto, ele tem uma postura totalmente diferente da postura que ele teve em Atenas, porque em Corinto, além dele enfrentar uma situação muito complexa, muito difícil, né? Por causa da imoralidade, por causa da forma como as pessoas elas viviam a vida, né? Longe de Deus, longe das coisas de Deus. E Paulo ele usa exatamente o básico, né? E muito profundo, Jesus Cristo e este crucificado. Mas vamos ver um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito do cenário, né? Da cidade de Corinto. O cenário não era fácil. Não era um cenário simples, né? Corinto, como nós já falamos, era uma metrópole romana estratégica, porque ela tinha 2 portos importantes que facilitavam o comércio e também o desenvolvimento econômico. Então, as coisas elas chegavam em um porto, né? As mercadorias, tudo ali que precisava para abastecer a cidade, e as pessoas pegavam ali no porto e caminhavam, né, levavam a pé até o segundo porto, onde muitas mercadorias eram também distribuídas ali na cidade de Corinto. Só que com essa transição, não eram só mercadorias que passavam, né, mas passavam ali a conversa, porque nos dias de Paulo, se você queria levar uma informação à frente, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nenhum tipo de meio de comunicação que nós conhecemos hoje. Tinha apenas um mensageiro que tinha que viajar para poder levar ali as informações, né? Então, a cidade de Corinto, ela era uma cidade de luxo, mas com uma moralidade decadente. As pessoas, elas não buscavam obedecer a Deus, elas não faziam a vontade de Deus. E o pluralismo religioso era algo gritante, né? Porque tinha ali templos para Apolo, Afrodite e até as divindades egípcias. A cidade ela era tão conhecida pela libertinagem que a expressão viver como um coríntio era sinônimo de imoralidade. Então, olha só que situação, né? A cidade ela vivia exatamente longe da vontade de Deus, longe das coisas do Senhor, e foi neste caos que Paulo decidiu se estabelecer. E é interessante que ele não chegou pedindo doações. Ele começou a trabalhar como fabricante de tendas para se sustentar enquanto ele pregava. Então ele estava diante de uma situação onde a cidade era uma cidade difícil, uma cidade complicada, uma cidade onde a imoralidade ela predominava, e ele agora tinha que trabalhar para se sustentar, né, enquanto ele pregava a palavra de Deus para as pessoas. Mas nem tudo foram flores. Paulo, ele enfrentou uma oposição ferrenha, especialmente na sinagoga, onde alguns chegaram a blasfemar contra a sua mensagem. E aqui nós temos o grande desafio de todo pregador, né?
porque as pessoas hoje parece que elas estão assim numa situação cada vez mais difícil para ouvir a palavra de Deus. Elas parecem que não conseguem se concentrar na mensagem, não conseguem ouvir. Parece que o ser humano hoje ele está tão conectado, mas tão conectado com aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve. E às vezes quando ele para sentar ali na igreja para ouvir a palavra de Deus, ele não consegue se concentrar. E às vezes quando se concentra num tom de crítica, num tom muitas vezes de tentar argumentar, né? E não permite que o Espírito Santo ele trabalhe na vida, trabalhe no coração. E esse é o grande desafio para nós hoje. Ouvir mais a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus deseja falar para cada um de nós e permitir que Deus ele trabalhe na nossa vida através da mensagem que muitas vezes ele quer falar conosco, né? Então Paulo, ele estava numa situação onde ele precisava pregar o evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas, falar do Cristo ressuscitado, mas ele enfrentou ali uma oposição grande, porque as pessoas elas não deram crédito para a sua mensagem, elas não acreditaram naquilo que ele estava falando. Eu imagino que ele tenha sentido medo, porque ele estava ali pregando o evangelho, as pessoas estavam se opondo à mensagem dele, não estavam acreditando, né? E ele admitiu ter estado em Corinto em fraqueza, temor e grande tremor. Nem sempre o pregador ele vai estar ali, vamos dizer assim, seguro diante das adversidades. Porque às vezes pregar o evangelho em situações adversas é complicado, é uma coisa complexa, né? Você pregar o evangelho num país onde você é livre para falar, é livre para pregar a respeito de Cristo é uma coisa. Agora, você pregar em um local onde as pessoas, elas, de certa forma, não permitem, elas não querem, né? É algo desafiador, é algo complexo, né? E Paulo, ele sentiu medo porque ele era um ser humano, era um pregador, um homem chamado por Deus, um homem que teve um chamado da parte de Deus, mas ele sentiu medo. E aí eu pergunto para você, quantas vezes a gente sente medo também de falar de Deus para as pessoas? Às vezes a gente sente medo porque a gente fica pensando assim, mas fulano vai me julgar, ou talvez a gente pense assim, será que a pessoa vai aceitar a palavra de Deus? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que nós estamos com Deus. E Deus nos chama para testemunhar, para falar do amor dele para as pessoas, para anunciar as verdades do reino de Deus, né? E é nesse momento de medo que entra um dos momentos mais bonitos, talvez dessa história, né, que nós estudamos da lição da escola sabatina, porque Paulo ele teve uma visão noturna onde o próprio Senhor lhe disse, né, não tenha medo, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa extraordinária, porque nós temos de um lado um homem que foi chamado por Deus, um homem que tinha ali uma missão a ser cumprida num lugar difícil, num lugar complicado, onde as pessoas elas não queriam ouvir, elas não queriam estar ali dando ouvidos para a mensagem dele, que sentiu medo, sentiu assim, sozinho talvez, né? E agora Deus, em um sonho, ele diz para Paulo assim, Paulo, não tenha medo, Paulo. Eu vou estar com você. Ninguém vai fazer mal para você, Paulo, pois eu tenho muitas pessoas nesta cidade que precisam ser alcançadas. E esse encorajamento mudou tudo, né? Porque Paulo acabou ficando ali por 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Sabe, é essa verdade que a gente precisa ter em mente, que Deus está conosco quando nós estamos diante de desafios, estamos diante de situações ali onde talvez nós sentimos medo, ficamos preocupados. Se nós estamos ali fazendo o trabalho de Deus, fazendo a obra de Deus, nós não precisamos ter medo, porque Deus vai estar conosco.
e Ele estará conosco, nos protegendo de qualquer situação, né? Então, nós não estamos sozinhos quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus para as pessoas. Paulo, ele ficou então 1 ano e 6 meses pregando, falando, ensinando a palavra de Deus, né? E mesmo depois de partir, Paulo, ele não abandonou aquela igreja em Corinto, né? Ele escreveu cartas poderosas e necessárias, porque a cultura de Corinto estava vazando para dentro da comunidade cristã. Olha que interessante, a igreja, ela estava estabelecida depois ali da saída de Paulo, né? E muitas coisas de fora da igreja estavam entrando na igreja. E como nós vimos, a cidade de Corinto era uma cidade problemática, era uma cidade difícil, era uma cidade onde a imoralidade ela prevalecia e agora essa cultura, né, ela estava entrando dentro da comunidade cristã. E os problemas eles eram graves, né? Por quê? Porque tinham divisões entre os irmãos, imoralidade sexual, processos judiciais e até uma má compreensão sobre os dons espirituais e a ressurreição. Então, olha só que situação. Todos esses problemas, eles estavam dentro da igreja. E aqui eu começo a pensar da seguinte forma. Às vezes algumas pessoas, elas imaginam que a igreja é um lugar perfeito, né? É um lugar onde não tem problemas, não tem dificuldades, onde as pessoas se dão super bem, onde não acontece praticamente nada de errado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O problema não está na igreja. O problema está no ser humano. O problema está em nós. Porque nós somos falhos, nós temos problemas, temos dificuldades. E se nós não estivermos em Cristo, se nós não buscarmos a Cristo, dentro da igreja vai ser um problema. Porque ali dentro da igreja a gente vai querer que a nossa vontade predomine, a gente vai querer que aquilo que a gente pensa, né, tem que prevalecer. Então Paulo agora, ele viu ali a igreja, né, numa situação complicada, né, os irmãos ali divididos, a questão da imoralidade sexual, uma má compreensão a respeito dos dons espirituais, a respeito do tema da ressurreição. E Paulo, ele percebeu que os cristãos de Corinto, eles ainda valorizavam demais ali o poder, a riqueza, a competição. Isso tudo aí, na verdade, né, eram marcas da cultura da cidade de Corinto. Então, tudo aquilo que eles viviam antes de aceitar a Cristo, eles estavam agora deixando prevalecer dentro da igreja, né? Então, o que Paulo faz? Ele escreve para corrigir esses erros e reafirmar que a vida cristã, ela deve ser centrada em Cristo e não nos valores do mundo. E aqui está um aspecto muito importante. Se talvez hoje você vai na igreja e você fica espantado, né, por causa das situações, porque as pessoas são dessa forma, são daquela outra forma, a gente precisa olhar para Cristo. Os valores cristãos, eles estão fundamentados no Senhor. Não está fundamentado nas pessoas, nos problemas, nas circunstâncias, nas dificuldades, né? Então, imagina só a situação. Paulo tinha ido embora e ainda assim ele precisava se preocupar com a igreja de Corinto. Então ele não podia simplesmente pegar um telefone e ligar: olha gente, eu quero orientar vocês aqui por telefone, né, que isso está errado, isso não está de acordo com a vontade de Jesus, de maneira nenhuma. Paulo, ele tinha que escrever cartas e essas cartas elas tinham que chegar, né, até a cidade de Corinto. Isso demorava dias. Então imagine só, a forma como Paulo ele trabalhava, né, era algo que Paulo ele cuidava justamente da igreja, para que a igreja pudesse andar nos caminhos do Senhor, para que as pessoas entendessem qual era a vontade de Deus, aquilo que Deus desejava. E a lição essa semana ela trouxe, né, para nós que muito provavelmente Paulo ele tem escrito mais cartas além de 1ª e 2ª Coríntios. Provavelmente os estudiosos eles
imaginam, né, que Paulo tenha escrito pelo menos 4 cartas, mas hoje nós temos apenas a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Então essas cartas, elas foram escritas para corrigir, para orientar, para chamar a atenção da igreja para os valores cristãos, né? Então Paulo, ele se colocou nas mãos de Deus, ele buscou fazer ali a vontade do Senhor, né? E o que nós aprendemos com a lição dessa semana? O que nós podemos talvez dizer que tenha sido um aprendizado para nós? Que da mesma forma como Paulo, nós podemos enfrentar desafios modernos na nossa vida cristã. Idolatria, e aí você fala assim, mas que tipo de idolatria? A gente pode enfrentar muita idolatria. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida vai ser um ídolo, ok? Então você pode pôr o seu cônjuge, os seus filhos, a sua família, você pode colocar muitas vezes os seus bens materiais, o seu dinheiro. Então tudo isso, se você colocar em primeiro lugar, no lugar de Deus, isso é um ídolo. E nesse mundo materialista, né, não faltam coisas, né, para a gente muitas vezes se apegar. Então a gente precisa se apegar a Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Mas nós temos também bastantes desafios, né? A imoralidade, divisões e quantas coisas acontecem, né? Às vezes as pessoas elas estão na igreja, mas elas estão enraizadas com as coisas deste mundo, com as situações deste mundo. Então, hoje, nós precisamos lidar com essas situações com a mesma mensagem da cruz que Paulo utilizou na cidade de Corinto. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos anunciar a respeito de Cristo Jesus, porque a história de Corinto, ela nos mostra que não existe comunidade cristã sem problemas. Toda comunidade cristã tem os seus problemas, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. E às vezes as pessoas falam assim, eu não vou mais para essa igreja porque as pessoas são desse jeito e são daquela outra forma. Bom, eu sempre digo o seguinte, se você está indo na igreja por causa das pessoas, né, se as pessoas estão sendo um fator decisivo para você ir à igreja, você está indo com o propósito errado. Você precisa ir à igreja por causa de Cristo. Não que não seja importante você se relacionar com as pessoas, você estar em contato com as pessoas, é muito importante e necessário. Mas o que eu quero dizer é que você não deve ir à igreja simplesmente porque existem pessoas que você olha e diz assim, olha, essa pessoa é perfeita, né? Essa pessoa é um exímio cristão, é uma pessoa que faz a vontade de Deus, então eu vou à igreja por causa dela. Você tem que ir para a igreja por causa de Cristo. Você tem que entender que a fidelidade à mensagem de Jesus é o caminho para você vencer esses desafios. Você precisa olhar para Cristo, confiar em Cristo, depender do Senhor em todos os momentos da sua vida, porque é isso que vai fazer a diferença no final das contas, né? Então, a lição dessa semana, ela trouxe para nós aí o grande desafio que Paulo ele enfrentou. Nós não abordamos aqui todos os detalhes que a lição trouxe, e eu desafio você a estudar a lição, né? Porque o objetivo nosso aqui no podcast não é estudar a lição, mas é comentar alguns pontos importantes que nós estudamos durante a semana na lição para agregar mais, né, no conhecimento do estudo que nós fizemos durante toda a nossa semana. Bom, nós estamos apenas começando, né? Esta é a primeira lição. Nós temos aí uma sequência aí de 13 lições neste novo trimestre, que nós vamos estudar mais a respeito de Paulo, né? Ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos aprender muitas lições importantes para a nossa vida. E eu quero agradecer você, ouvinte, por estar aqui conosco em mais este episódio, né? E quero pedir para você também, se você puder compartilhar o link com mais pessoas, se você puder curtir aí o episódio, né? Assinar aí o canal
do Porta Estreita. Será muito útil para que esta mensagem ela alcance também mais e mais pessoas. Você pode me encontrar nas redes sociais através do @albjunior. Nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima semana.